E seja muito bem-vindo à super aula do Método Infinity. Quero te dar os parabéns logo de cara, porque apenas 1 em cada 10 pessoas decide empreender. Só que tem um grande problema. 8 em cada 10 empresas fecham no primeiro ano. É uma estatística muito cruel. Só que existe um porquê disso. E os que conseguem passar dessa fase ainda começam a sentir várias outras dores. Primeiro é a dor do crescimento, ou seja, conseguiu passar do primeiro ano, mas fica estagnado em um ponto e não consegue passar dali. Ou então começa a crescer e fica escravo da empresa. Ou então depois começa a ter problema de gestão de pessoas. Ou seja, de acordo com cada fase da sua empresa, vem uma dor diferente. Mas essa super aula é exatamente para isso. Até o final você vai entender como tudo isso funciona, como que é cada fase e o que você tem que fazer realmente para ir sempre para o próximo nível e sair dessa estagnação ou então do risco até de quebrar. Então vamos até o quadro negro e vou passar para você todo esse conceito. Então vem aqui para a gente ver como é que começa uma empresa. Aqui está um empreendedor, tá? Ou seja, uma pessoa que tem muita vontade, tem uma inquietude dentro dele e ele olha para o mercado. Ele olha para o mercado é formado por pessoas e por dinheiro. E ele tem uma grande ideia. E se eu fizer isso, por exemplo, eu consigo extrair um dinheiro do mercado. Ou seja, ele acredita tanto na ideia dele, que ele acha que se ele investir na visão que ele teve do mercado, se ele investir R$1, vão voltar pelo menos R$2 para ele. Ou seja, ele vai investir X e 2X vai voltar para ele. E essa ele tem uma grande ideia, um grande sonho. E ele é um visionário. Ele olhou para o mercado e falou, vamos para cima. Só que daí ele começa com o princípio de dar uma vida melhor para a família e ter mais tempo livre, uma condição de vida melhor para os filhos, ou seja, tudo aquilo que ele sonha, que está atrelado ao sonho da empresa dele. Eu tenho certeza que você começou assim, empresário, empreendedor. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos por cento disso é verdade? O que eu mais vejo são empresários escravos das empresas. Ele é o porteiro da empresa, porque ele abre a empresa e tem que fechar a empresa. Ou então, o fluxo de caixa da empresa está terrível, ele não tem dinheiro para nada. Aquilo que era para ele ter liberdade financeira, hoje em dia não acontece mais nada. Ou seja, ele está escravo da parte financeira, a parte de tempo, ou então não está nesse patamar, mas ele chegou num ponto que não consegue crescer mais. E ele começa a ficar inquieto com aquilo e o grande sonho dele, de ser um sonho grande, está estagnado. O problema está aqui ou o problema está no mercado? A grande maioria das pessoas culpa o mercado. Não, mão de obra é complicado nesse país. Nesse país não, em qualquer lugar do mundo. Não, olha, o mercado está terrível para todo mundo, o jogo é igual para todo mundo. Então, onde está o problema? Não é no mercado, é daqui para trás. A primeira coisa, no perfil do empreendedor, em sabotadores invisíveis que todo empreendedor possui. Como assim? Existe um estudo. Existe um conceito que chama Selling Glass, que é telhado de vidro, onde você tem sabotadores invisíveis que você até sabe o que tem que fazer. Você olha para cima no telhado de vidro, você vê o próximo nível, mas você não consegue quebrar essa vidraça para você ir para o próximo nível. E você sabe inclusive o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Porque existe uma blindagem nesse telhado de vidro que se chama sabotador invisível, que está dentro de você. E além disso, tem toda essa parte aqui, sabe por quê? Entre a sua ideia e o mercado, tem um negócio que se chama processo. Se você não tiver uma gestão de processo, saber desenhar os processos da sua empresa, você vai ter grandes problemas também. Tem uma outra parte que é a parte de gestão financeira. Gestão de processo, gestão financeira. Como é que você faz toda a gestão financeira? Depois tem uma outra parte que é vendas. Existem técnicas de vendas, existe como saber vender. E tem a parte mais desafiadora de todas, que é a parte de gestão de pessoas. Tudo isso tem que funcionar para que a sua ideia de verdade extraia do mercado tudo aquilo que você sonhou e deseja de uma maneira legal, de uma maneira incrível. Acredite, empresário, empreendedor. A sua empresa é para ser incrível, é para ser realmente um grande sonho. Não precisa e não é para ser pesado. Eu sei que enfiaram dentro de você uma ideia de que para empreender tem que ralar. Sim, no começo você vai ter que trabalhar muito, sim. Depende da fase da sua empresa. Quando a empresa nasce, ela nasce um bebê. Mas não é para nascer o bebê o resto da vida, ou seja,
tem que carregar a sua empresa no colo o resto da vida. Não! A sua empresa vai crescer e você vai ter liberdade de tempo, liberdade financeira. Mas para isso, você precisa aprender como estruturar isso. E é isso que eu vou te mostrar exatamente agora. E aquele esquema simplório se transformou nisso aqui. Esse é o correto e não o que eu mostrei anteriormente. Agora é hora de arregaçar as mangas e aqui se divide os meninos dos homens. Ou seja, quem de verdade quer ir para o próximo nível. Quem tem coragem de mergulhar nesse processo que eu vou mostrar para vocês aqui para fazer o que tem que ser feito. E eu falo isso com toda a propriedade, porque aqui ó, lembra aquele empreendedor que eu desenhei aqui? Só teve uma visão e foi para cima e é por isso que quebra, porque não tem um projeto, não tem cálculo, não tem técnica, não tem estratégia e ainda mais, tem um grande problema que se chama sabotador invisível. Acredite, eu sei do que eu estou falando porque eu já quebrei. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Pedro Estivale, pode ser que você me conheça, pois eu fui o chefe secreto do Fantasma. No caso do chefe secreto, o que ele mostrava basicamente era que a empresa precisava se relacionar com o funcionário. Já fundei 5 empresas avaliadas em 350 milhões de reais com 3 mil funcionários. Eu sei do que eu estou falando, mas eu saí do zero absoluto e eu já quebrei a primeira vez que eu fui empreender. Eu sei, eu já fiz parte dessa estatística. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, no Senai da Mercedes-Benz do Brasil. E meu pai era caminhoneiro, eu venho de uma família mais pobre, muito pobre. A gente só comia carne no final de semana quando comia. E meu pai falou o seguinte para mim: filho, você não vai ser empreendedor, não vai ser autônomo como papai, porque um dia tem dinheiro, outro dia não tem. Você vai trabalhar numa grande empresa para você ter estabilidade. E eu acreditei naquilo. Só que aos 4 anos de idade, e foi implantado um sabotador. Eu vou dar só um exemplo para você. Meu pai foi viajar para o Acre de caminhão e eu entendi que ele ia abandonar a gente, ele ia embora de casa. E eu me senti rejeitado pelo meu pai. Entre vários sabotadores, esse foi o primeiro que foi implantado em mim, com 4 anos de idade. E acredite, todos os seus sabotadores são implantados até os seus 7 anos de idade. Todos não, 95%. E eu coloquei dentro de mim o seguinte: meu pai me deixou, foi embora porque ele não viu valor em mim. Então eu comecei a me preocupar demais com o que os outros pensavam de mim. Eu comecei a pensar o seguinte: eu tenho que fazer coisas incríveis para o meu pai voltar para casa e me amar. E quando meu pai voltou para casa, eu não quis mais saber dele. Ele me rejeitou, não quero mais. Mas mesmo assim, lá dentro de mim tinha um sabotador que me forçava a sempre fazer coisas incríveis, sempre fazer coisas extraordinárias para que meu pai me amasse. Eu coloquei: o sabotador sempre te conta uma mentira. E eu acreditei nisso. E quem é comandado por esse sabotador, até hoje, depois de adulto, vai comprar coisas que você não precisa para agradar pessoas que nem gostam de você, porque você se preocupa demais com o que os outros pensam de você. É apenas um entre vários sabotadores. Enfim, eu cresci, fui trabalhar numa grande empresa porque era para agradar meu pai, ou seja, eu vivia um rótulo. Eu morava num quintal onde tinham 8 casas, só 4 banheiros, toda aparentada ali, um monte dos primos, tios, todo mundo ali. E eu fui o garoto que deu certo naquele quintal. Eu me esforçava demais. E aí eu comecei a trabalhar na Mercedes e me efetivei ali na engenharia da Mercedes. E ganhava mais do que todo mundo naquele quintal. E me pregaram um rótulo, um menino que deu certo naquele local. E eu vivi durante muito tempo querendo sustentar esse rótulo. E quando eu fui empreender pela primeira vez, eu fui empreender baseado nesse rótulo, baseado nesse sabotador invisível, e eu tive grandes problemas e quebrei. Acredite, eu sei o que acontece quando a pessoa quebra. De repente ela tem um conhecimento técnico, porque eu cheguei a ser diretor de uma multinacional alemã aqui no Brasil, antes de empreender. Eu trabalhei na Espanha, trabalhei na Alemanha, eu tinha muito conhecimento técnico. Quando eu fui empreender, eu falei: não, eu já conheço, eu já sei, toda a parte técnica para mim está resolvida. Mas acredite, parte técnica é só uma parte daquilo que você precisa. Eu vou te explicar o porquê. Você tem um grande sonho de empreender, como mostrei no primeiro diagrama, tá? Só que você tem que saber ter a habilidade de transformar esse sonho em uma visão. E você tem que ter a habilidade de pegar essa visão e transformar numa visão inteligível para a sua equipe. Acredite, a visão que você tem, o sonho que você tem, está só dentro de você e só você tem clareza sobre isso. A sua equipe não tem. Se você não tiver habilidade, existe técnica para isso.
e transformar essa visão que você tem numa visão mensurável, inteligível, a sua equipe não vai seguir a mesma visão e você vai começar a reclamar que a sua equipe está desmotivada, que a sua equipe não engaja como deveria na visão da sua empresa, porque na verdade é você que não tem a técnica de passar. Só que para você cumprir essa visão, que é um sonho grande que você tem que ter skills, hard skills. O que é hard skills? Capacidade técnica, que eu tinha de monte. Soft skills. O que é soft skills? A capacidade emocional para ser um empreendedor de verdade, que me faltava isso. Apesar de ser executivo de uma grande empresa e já liderava europeus e brasileiros com 2.000 pessoas abaixo de mim, eu era o CEO aqui do Brasil. E depois tem a Divine Skills. O que é Divine Skills, Pedro? São as habilidades espirituais que você precisa. Como assim, Pedro? Sim, nós somos corpo, alma e espírito. Inclusive no Método Infinity, eu trato essas 3 esferas. Se você não tratar essas 3 esferas, você vai estar deixando de usar as 3 inteligências que estão disponíveis para você. QI, coeficiente de inteligência intelectual, QE, coeficiente de inteligência emocional e QS, coeficiente de inteligência espiritual. Acredite, você vai precisar dessas 3 skills, essas 3 habilidades para você suportar a sua visão como deveria. Ou você vai ficar frustrado ou não vai atingir o potencial máximo que é o seu. E depois você tem que transformar essa sua visão de forma inteligível numa missão mensurável. E aí, com tudo isso aqui, você vai determinar a proposta de valor da sua empresa. Olha aqui, ó, proposta de valor da sua empresa. O que é a proposta de valor da sua empresa? Em que a sua empresa é diferente? Você tem que completar a seguinte frase: a minha empresa é a única que... 3 pontinhos, eu não sei. Está dentro de você, onde? Baseado no seu sonho, na sua visão, nos seus skills que são únicos, porque dentro de você tem habilidades e super talentos que você não conhece ainda. Eu tenho certeza, porque eu vou perguntar para você. Qual que é o seu dom? Não sabe, né? Pois é. Ele está escondido atrás do seu sabotador invisível. Eu desconstruo tudo isso no Método Infinity, só para você entender. Tudo isso fica claro, e não só fica claro, eu trato tudo isso no Método Infinity. Mas por que é única a sua proposta de valor? Porque as suas habilidades são únicas, as suas habilidades técnicas que você adquiriu, e você vai processar tudo isso de forma única porque você é uma pessoa única. Junto com a sua missão, tudo isso vai compor sua proposta de valor. Não importa se você tem um mercado. Pedro, mas mercado é tudo igual, mercado. Um mercadinho ali. Tá, mas o seu mercado é o único que? 3 pontinhos. Se você não tiver um diferencial competitivo, uma proposta de valor, você vai querer ser o melhor da sua região e nunca queira ser o melhor, queira ser o único. Porque se você for o melhor, todo mundo fala que é o melhor. E sendo o melhor, só resta uma coisa para diferenciar perante o mercado: o preço. E você vai começar a brigar pelo centavo. Você que briga pelo centavo é que não soube estruturar uma proposta de valor como se deve. E aí depois disso que você estrutura a sua proposta de valor, você vai definir as metas da sua empresa. Só que as suas metas, elas têm que ser suportadas por estratégias. Estratégia de produto estrela. Como é que você precifica o seu produto ou serviço? No Método Infinity eu ensino detalhe, como você monta o preço do seu produto ou serviço, como é que você precifica para garantir o seu lucro. Eu tenho vários mentorados meus, que a hora que eu vou mergulhar no preço deles, tem vários produtos corroendo a margem dos outros. Muitas vezes ele está aplicando uma força de vendas num produto que corrói a margem dele, porque ele não sabe calcular direito o preço do serviço dele. Depois, canais de venda. Como é que se estrutura canais de venda? Como é que você faz? Sua empresa tem que ter pelo menos 4 canais de venda. E cada canal é estruturado de uma maneira diferente, com estratégia. Depois, como é que se monta uma equipe de alta performance? Acredite, quem vai te dar resultado é a sua equipe. Você vai ser um técnico, não é para entrar no jogo para jogar. Um técnico não entra no campo. Um técnico é um treinador, tá? Um treinador, um mentor da equipe. Você tem que ser um mentor da sua equipe. E é a sua equipe que vai te trazer resultado. Você abre uma empresa, mas monta uma equipe. Pega essa chave. Depois uma estratégia de marketing matadora. Tudo isso aqui antes de colocar 1 centavo na sua empresa. Lembra do diagrama que eu mostrei antes? Teve a ideia, yes, vamos para cima e sai acelerando. E pega seu dinheiro suado e põe no mercado e torra. Eu sei porque eu já fiz isso. Eu quebrei. Depois que eu saí, eu era diretor de uma multinacional alemã. Fundei minha própria empresa e quebrei a minha empresa. Depois que eu aprendi tudo isso, que é o Método Infinity, que eu pus em prática, e depois a Universidade de Thunderbird dos Estados Unidos veio para cá para visitar as minhas empresas e entender esse método que eu havia criado, ela foi chancelada, esse método foi chancelado pela Universidade de Thunderbird dos Estados Unidos.
Você está entendendo? Porque funciona, porque depois disso que eu cheguei, que eu tive tanto sucesso, empresas avaliadas em 350 milhões de reais. Mas você só vai pôr o seu dinheiro depois que você tiver tudo isso aqui estruturado. Mas Pedro, eu já comecei a minha empresa, não tem problema. Para você multiplicar com maneira muito eficiente, você vai ter que montar isso aqui antes. Isso aqui é papel seu, tudo isso aqui é estratégico. Daqui para cá é operacional. E acredite, a maioria dos empresários estão jogando nesse lado do campo. E é aqui que a gente tem que fazer, do lado estratégico. Tudo isso aqui é sua função, empreendedor, empresário. É a parte estratégica da sua empresa. E aí você vai colocar dinheiro. Mas a primeira área que você vai criar na sua empresa é a área financeira. Pedro, mas eu sou empresário, só tem eu. Ok, mas crie um procedimento financeiro até você não contratar alguém. Porque aí, você colocando dinheiro na parte financeira, área financeira, conversando com marketing, estruturando, por exemplo, metas. Quantos clientes você quer atingir esse ano? Eu quero atingir 10 mil clientes, logo eu vou ter que produzir X mil produtos. Produzir X mil produtos, a minha operação vai precisar de tantos reais. E eu sei exatamente quanto que eu vou gastar na minha operação para atender as metas que eu estruturei junto com a minha área de marketing. E marketing também vai precisar de dinheiro, porque ele vai ter que ter uma estratégia de marketing para chamar a atenção do mercado. Então eu vou ter que pôr dinheiro também na área de marketing, para eu ter o famoso que se chama CAC, custo de aquisição de clientes. E aqui, ó, é o custo de operação e entrega. Eu vou ter esses custos aqui, ó, dimensionados, calculados. Por quê? Eu vou ter que ter indicadores de performance aqui, ó, para medir se as minhas metas, com o dinheiro que eu coloquei, está me dando o retorno que deveria dar. Gente, são ferramentas práticas e simples que eu ensino para se fazer isso. Agora você imagina se eu pegar seu dinheiro suado e colocar na sua empresa e já está investido, se você está empreendendo, tá? E você não tem essas métricas todas para saber se o que você planejou de verdade está acontecendo. Porque se você não sabe, você imagina a sua equipe. A sua equipe que está direcionada, com metas claras, sabendo exatamente, ó, o pessoal de marketing é assim que vai agir em tais canais de venda para chamar a atenção do mercado. O pessoal operacional é assim que vocês vão produzir, dessa forma, investindo tanto de dinheiro. Para quê? Marketing vai atuar no mercado, vai chamar a atenção do mercado e vai proporcionar para vendas o número de pessoas para que, através de uma estratégia, uma estrutura de vendas ótima, dimensionada com pitch de venda certo, com quebra de objeções corretas, com approach correto, ou seja, tudo que você precisa para ter qualidade nas vendas. Sabe o que é incrível? Caramba, precisa vender. Pega o primo lá que está parado e põe na área de vendas. Para a área financeira você pede currículo, pede tudo, na área de vendas não. Só que é o seguinte, aqui ó, consome dinheiro, aqui consome dinheiro. Vendas é a única área que volta dinheiro para sua empresa. Porque é só vendas que volta dinheiro para cá. E vendas tem que voltar numa proporção maior do que você investiu. E aí, esse dinheiro menos esse e menos esse vai dar o seu lucro. E aí sim o seu lucro pode voltar uma parte para o empresário. E aí você vai ter indicadores de performance aqui, você vai medir, você monta uma estratégia, põe em prática, mede, não funcionou, você avalia, ou seja, você vai implantando um negócio que se chama PDCA. PDCA. Você também aprende no método Infinity. Você vai aplicando isso aqui até que suas metas deem certo. A filosofia do PDCA, que eu gosto de explicar, que as pessoas complicam para explicar, mas é o seguinte: o PDCA, você monta uma estratégia não para ver se vai dar certo, você monta uma estratégia até dar certo. Porque você implanta, você avalia, você checa, adequa, implanta novamente e você faz a sua empresa funcionar. Eu te garanto, aplicando todas essas técnicas em forma de PDCA na sua empresa, não tem como não crescer. Vou fazer o seguinte, dá uma olhadinha no depoimento desses empresários
que participaram do Método Infinity? A gente precisava de uma clareza, né, do reino para poder implantar isso daí em nosso negócio, né? A nossa performance de conseguir continuar escalando o negócio me parecia que chegou num teto, né? E aí... As minhas expectativas foram atendidas e surpreendidas, na verdade, né? Porque realmente foi impactante na minha vida e ali eu vi a necessidade de ter uma empresa, ter direções certas. E até hoje, em tudo que a gente buscou, a gente nunca tinha encontrado algo nesse sentido. O Método Infinity, eu acho que todo empresário deveria passar por uma experiência dessa, né? É fundamental. Eu acho que agrega muito para qualquer empresário que quer ter uma empresa sólida e com perspectiva de futuro. indico demais, porque assim, sócio é como se fosse um casamento, né? Os dois precisam estar alinhados, seguindo o mesmo propósito, com a mesma visão. Então aqui a gente consegue alinhar isso, né? Para as pessoas que tiverem esse desejo de querer ver uma visão dentro da sua empresa, conhecimento, tem que vir, muito bom. Nós fizemos o Método Infinity, né, com o Pedro Estivali, e a partir daquele momento que nós tivemos com ele nessa imersão, a gente viveu uma transformação total dentro da nossa empresa. Já no primeiro mês, após a gente ter feito a imersão com ele, a gente já começou a mudar toda a estruturação, tudo a partir do que nós aprendemos com o Pedro Estivali. Em apenas 30 dias, depois que a gente entrou na imersão, nós praticamente mais que dobramos o lucro de uma das nossas empresas. Cara, eu comecei com o DNA, e lá no DNA eu tive uma transformação pessoal muito grande. E eu queria mais um pouco dessa fonte. E o Infinity abriu essa porta para mim. Imagino que a gente vai multiplicar por pelo menos 5 vezes até o final desse ano o faturamento do ano passado. Assim, era impensável isso antes. O Infinity transformou e assim, tem transformado esses negócios. E onde eu passo, eu indico. Muitas pessoas já vieram e estão indicando outras pessoas, é porque funciona. Gente, realmente, olha, mudou assim minha forma de visão do mercado, do potencial que a nossa empresa tem para crescer. Eu estava numa zona de conforto. Além de eu estar na zona de conforto, você acaba também acomodando até alguns colaboradores. Depois do Infinity, eu vi que o potencial que a nossa empresa tem, que não é pequeno, é muito grande. E com isso também agora eu tô querendo trazer até os meus parceiros, meus concorrentes, amigos, né, para participarem também. Me motivou foi a situação que eu estava extremamente quebrado. Devendo a banca, devendo a agiota, devendo a Medium, boletos, enfim, tudo que podia dar errado eu estava fazendo de forma errada. Então a gente foi corrigindo, né, os erros e com isso consecutivamente a receita aumentou. Inclusive a gente praticamente dobrou de 6 meses para cá o faturamento. Incrível, não é? Olha só o que aconteceu com esses empresários. E com você pode ser a mesma coisa. Você só precisa fazer parte do processo, porque o processo é assim, ou você está dentro ou você está fora. E no Método Infinity são 3 dias inteiros comigo. 3 dias onde eu vou tratar você como empreendedor, vou tratar seus skills, seus sabotadores invisíveis, a gente vai definir juntos a visão da sua empresa. É muita mão na massa, são 3 dias, mas bem preparado para 3 dias pegados, porque nós vamos montar tudo isso aqui juntos durante esses 3 dias. Você vai sair com isso aqui pronto do treinamento. E daí você vai sair preparado para implantar isso para a sua equipe. Você aqui com toda essa estratégia montada, preparando a sua equipe para te dar resultado. Você vai jogar o verdadeiro jogo de grandes empreendedores. Tudo que eu aplico das minhas empresas e vou abrir para você, não tem caixa preta, não tem segredo. É transferência total de know-how para você. São 3 dias. Então eu dou a teoria, vamos na prática. E o Método Infinity não é para muita gente. Não é um treinamento para multidão, acredite, eu não faço isso, porque senão eu não consigo transformar a sua empresa nem você. Porque eu vou te dar a teoria e você vai para a prática começar a fazer. E eu vou começar a conversar com todos os empresários que estão ali na sala, um a um, para ajudar. Não, vai por aqui, faz isso aqui, vai lá. Até o final do 3º dia você vai sair com tudo pronto e preparado para crescer. Exatamente como esses depoimentos que vocês viram aqui. São 3 dias. Agora você tem 2 decisões para tomar. Ou ficar como você está e tentando dar certo, mas não sabe como. Ou vem com alguém que já percorreu esse caminho, várias vezes inclusive, e sabe exatamente o que está falando e quer te passar tudo isso. Você só precisa fazer o seguinte, vai ter um link aqui embaixo, ou um botão em algum lugar aqui dessa tela, onde você vai apertar e vai conversar com um especialista meu para ter mais informações sobre o conteúdo programático, datas, tudo que você precisa para você participar do Método Infinity. Você pode fazer qualquer coisa, menos ficar de fora. Porque você pode ficar na situação que você está, tentando por tentativa e erro, ou caminhar com alguém que vai pegar na sua mão. E outra coisa, com todos os meus mentorados, eu não aponto o caminho e falo vai por ali, eu vou caminhar junto com você.
Não tem isso no mercado brasileiro, eu te garanto, ainda mais chancelada pela Universidade Americana, que é a maior universidade de empreendedorismo lá de fora. Tá bom? Então, meu irmão, começa a pensar na sua empresa de uma maneira diferente. E vem pro Método Infinity. Eu te espero para você ter os 3 melhores dias da sua vida. Tamo junto.